Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Repita comigo: que vocês receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos no meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém ou não amém? Diga bem forte assim: arrependam-se de vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, recebam o dom do Espírito Santo. O pastor já orou por nós, pode tomar assento, que Deus em Cristo te abençoe. Repita comigo a frase: os pilares de uma igreja fervorosa. Repita: os pilares de uma igreja fervorosa. Os pilares de uma igreja fervorosa. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que eu diria diferenciada de todas as demais igrejas que estão inseridas no contexto teológico e bíblico de todas as cartas do Novo Testamento. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja de fato avivada, estava em um nível acima das demais igrejas, como a igreja de Coríntios, que era uma igreja rica em dons espirituais, como a igreja de Antioquia, que era uma igreja rica financeiramente, era muito espontânea na hora de patrocinar os missionários. As igrejas de Colossenses, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Sarde, Tessalônica, Éfeso e outras igrejas que estão inseridas no contexto do Novo Testamento. Pastor Ramalho, por que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela está acima das demais igrejas, inclusive da igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não tem placa denominacional. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela não é vinculada ou agregada a nenhuma convenção e nem algum ministério qualquer. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja fundada pelo próprio Jesus e ela fora estendida aonde o cabo de seu ministério não parou nos apóstolos. Porque tem gente que pensa que a igreja que Jesus fundou, a igreja de Atos dos Apóstolos, na verdade ela foi descoberta no livro, só o retorno, obrigado, de Atos dos Apóstolos, porque foi em Antioquia aonde a igreja recebeu o nome pela primeira vez de Igreja de Cristo, que do grego quer dizer eclésia, que quer dizer tirados para fora. Jesus começou uma igreja com apenas 2 crentes, logo passou para 12 crentes, depois pulou para 70 crentes, depois pulou para 120 crentes que foram cheios do Espírito Santo. E quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, de 120 crentes, em menos de 24 horas, ela pulou para 3.120
120 crentes cheios do Espírito Santo. E em menos de uma semana, ela já tinha 4.000 crentes. E em menos de 15 dias, ela já tinha 5.000 crentes. Por quê, pastor? Porque a igreja foi fundamentada no poder, na graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Toda igreja que é fundamentada na sã doutrina da palavra e enraizada em uma convenção chamada Convenção Celestial, com todo respeito às demais convenções. Esses dias eu falei para um pastor que convenção quem criou foi o homem, irmãos, mas a igreja quem criou foi Jesus de Nazaré. Aleluia! Ele até brincou e eu disse: olha, irmãos, você percebeu que na primeira convenção que os apóstolos criaram, deu uma confusão entre Paulo e Barnabé, porque foi o homem que criou. Agora a igreja que Deus cria, o diabo pode botar até tentar fazer a fusaca dele lá fora, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ver quem é noiva de Cristo aqui esta noite. Aleluia! Diga bem forte: a igreja verdadeira, ela é fundamentada em Jesus. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, Paulo diz que a igreja ela não parou, não estagnou no ministério de Paulo, de Barnabé, não parou em Apolo, não parou em Pedro, não parou em João. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro das Santas Escrituras, pastor Jefferson, que ele não teve a sua conclusão. Mas por que, pastor Ramalho? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele deu continuidade até os dias de hoje. E Paulo endossa isso dizendo: uns Deus constituiu como pastores, outro Deus constituiu como profetas, outros Deus constituiu como apóstolos, outro ele constituiu como mestres, e outro ele constituiu como profetas de Deus. E a igreja ela é rica nisso. A igreja ainda tem ministério apostólico, a igreja ainda tem pastor que cuida das ovelhas, a igreja ainda tem profeta que se levanta entre o povo e profetiza com ousadia e com autoridade. A igreja ainda tem os dons espirituais. Quem acredita ainda nos dons espirituais? Deixa eu quebrar o protocolo aqui um pouquinho, pastor Jefferson. Olhe para cá, saiba de uma coisa: a internet, por boa que seja, ela está desconstruindo a imagem da igreja. A internet, através de gente desigrejado, através de gente desviado, está desconstruindo o que os apóstolos construíram. Tem gente que não crê mais em profecia por causa de desviar da internet. Tem gente que não crê na pregação da palavra por causa da internet. Tem gente que não crê mais em nada por causa de muita coisa que está sendo divulgado na internet. Mas crente verdadeiro não anda comendo palha por aí não. Ele come, aleluia, ele come, sabe o que, meu irmão? Ele come pasto verdejante que é expedido aqui no púlpito, que é o alimento da palavra de Deus. Aleluia. Só quem gosta da palavra, levante a mão aí, deixa eu ver. Só quem gosta de palavra. Eu falei esses dias para um pregador, ele ficou assim, eu digo: meu irmão, o povo de hoje não gosta de pregação. O público de hoje não gosta de pregação. Você pode observar que as pregações, elas estão sendo resumidas. Elas estão sendo colocadas dentro de um funil, de uma redoma. A gente sabe que o louvor, ele inspira a igreja, é um duplo sentido de circulação. O louvor manda para cima e a palavra traz de cima para baixo. Oh, glória a Deus! O louvor prepara o ambiente para a palavra, mas a glória do louvor é para Jesus, a glória da palavra é para Jesus, o louvor é para Jesus, toda adoração é para o Senhor dos Exércitos. Diga bem forte assim: eu ainda creio em profecia. Eu ainda creio em revelação. Diga: eu ainda creio. Não, se você não crê, você fica calado.
Eu ainda creio em um Jesus que se manifesta no meio da igreja. Oh glória! Crente que dá lugar, irmãos, não tem culto ruim para ele não. Crente que dá lugar e dá vazão ao Espírito Santo, não tem culto gelado para ele não. Todo culto para ele é pentecostal. Quem pregou foi o diácono, quem pregou foi o conferencista, quem pregou foi o pastor Jefferson, quem pregou foi o pastor Ramalho, não importa, ele está conectado com a nova Jerusalém celestial. Oh glória, o canal está aberto. Coisa boa é quando você prega para crente que está com a lenha seca. Vou repetir, fogo de Deus para pegar em lenha verde é difícil. Acaba assopra, coloca querosene, coloca azeite, coloca óleo, coloca tudo que você imaginar e o negócio sai fumaça e não pega fogo. Agora lenha, meu irmão, olha, lenha seca é fácil demais. Quem faz churrasco sabe disso aqui, olha. Lenha seca, meu irmão, aqueles gravetozinhos ele dispensa qualquer coisa. Oh glória a Deus, sabe por quê, irmãos? Assim é a igreja de Cristo. Pastor, o que é que tem a ver lenha seca conosco aqui agora de noite? É porque crente lenha seca, ele passa o dia mastigando a palavra igualmente boi da Paraíba. Quando chega aqui dentro, ele já chega cheio do Espírito Santo, ele já chega cheio da graça, ele já vem com louvor, ele já vem com glória, ele já vem com aleluia, ele já vem dando glória a Deus, ele já vem crendo na revelação, ele já vem profetizando. Hoje o culto vai ser uma bênção. Se Doquinha não der glória, eu vou dar glória do mesmo jeito. Se o irmão do ciclo, a irmã do ciclo de oração não glorificar, eu vou dar glória do mesmo jeito. Quem faz o ambiente somos nós. Vou repetir para você dar glória, você não entendeu. Quem faz o ambiente somos nós. Quer um culto avivado? Seja avivado. Quer um culto pentecostal? Destrave essa boca com código sem contrassenha e dá glória a Jesus esta noite. Tem cabra que vem para a igreja e ainda perde o cadeado, traz a boca fechada e ainda deixou a chave em casa. Os discípulos de Jesus, aleluia, os discípulos de Jesus, você pode perguntar, pastor, por que os discípulos de Jesus passaram 3 anos e 6 meses? O homem de confiança do dinheiro, que era o tesoureiro, traiu Jesus. Pedro, que era o melhor pregador, andou 3 anos e meio armado. Vocês acham que Pedro pegou aquela arma, aquela espada no dia da ceia? No dia de subir para o Getsemane? Pedro já tinha aquela arma, pastor, já tinha era tempo que ele andava aquela arma. Agora eu descobri uma coisa. Existe o batismo do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Pergunte por quê? O batismo com o Espírito Santo é o batismo da salvação. Você entregou a sua vida para Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Você foi batizado, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso aí, esse tripé aí, chama-se imersão da ação do Espírito Santo. Quando o homem vem aqui na frente, não é porque ele gostou da minha pregação. Quando ele vem aqui na frente, não é porque gostou dessa carinha bonita do pastor Jefferson. Quando ele vem aqui na frente, é porque o Espírito Santo foi lá dentro, resgatou ele e trouxe ele aqui para frente. Porque essa é a ação do Espírito Santo. Eu já vi umas pregações por aí, irmão, que dá vontade de cochilar. Se tivesse uma rede, eu tinha cantado em 115 na igreja. Mas quando pensa que ela fez o convite, vieram 12, 15 almas para Jesus. Eu digo, eu estou orando muito pouco, porque as pregações às vezes tão bonitas e não sai nada. Não vem ninguém. Isso está patente, isso é fácil, sabe por quê? Quem convence é o Espírito Santo. Vou repetir, quem convence a gente é o Espírito Santo. É o Espírito através da palavra que convence a você e diz para você, hoje é noite de avivamento.
É o Espírito Santo que convence você. Hoje é noite de mudança na sua vida. É o Espírito Santo que convence você amanhã cedo, você levantar e dizer: eu tomei posse da palavra profética do pregador. Esta semana será uma semana diferente. Foi a minha filosofia? Foi não. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Agora, quando Jesus ressuscitou, eu costumo dizer que os 12 discípulos de Jesus, 11, eles só foram crentes mesmo depois da ressurreição, irmão. Eu vou repetir, para mim, na minha filosofia, eles só foram crentes mesmo depois da ressurreição de Jesus. Crente assim, genuíno, mas por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, chegou à tarde em uma casa em Jerusalém chamada Cenáculo. Aleluia! Eles estavam com medo de serem presos. A Bíblia diz que Jesus chegou e disse: a paz seja convosco. Eles estavam aterrorizados em guerra espiritual, guerra interna. Eu sei que eu estou pregando aqui, pastor Jefferson, e tem gente aqui me ouvindo com uma guerra interior, uma guerra de complexidade dentro da sua mente, do seu coração. Mas o Espírito Santo esta noite diz para você: se acalme, se aquiete, que o Senhor é Deus. E diz para você esta noite: a paz seja convosco em teu coração esta hora. E quando a paz chegou, aleluia, ele fez assim, ó. Assoprou e disse: recebam o Espírito Santo. Oh glória. Tem gente que já pegou ali, olha. Ele assoprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Daquele dia em diante criou o círculo de oração na igreja. Era círculo de oração de pescador, era círculo de oração de mulheres, era círculo de oração de homens, era círculo de oração da igreja. A igreja orava intensamente. Foram 50 dias de oração. Mas diga bem forte: avivamento. Diga avivamento. Se baseia em pilares. Não se adquire avivamento da noite por dia. Não se recebe um avivamento interior da noite, do dia para a noite, da noite para o dia. Você não vai ver, pastor, o senhor não vai ver, pastor Jefferson, um crente aqui avivado simplesmente com um congresso. Não. Isso tem um processo. Vou repetir, avivamento tem um processo. Aleluia. A Bíblia diz: e estes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não vou ter tempo de falar sobre todos. Mas um deles é fundamental: as orações. Por que nós estamos tendo cultos vazios, cultos frios em algumas igrejas, cultos gelados, cultos que não tem mais impacto do poder? É porque o povo não ora mais, irmãos. Vou repetir, o povo não ora mais, o povo não busca mais, o povo não geme mais, o povo não paga preço mais, o povo não jejuma mais. Você não abre mão do espaço de 1h e 20 do seu celular, mas na oração você passa o tempo passa tudo, e você não passa 1 minuto na presença de Deus. Se nós não orarmos, não tem avivamento. Se nós não buscarmos, não tem avivamento. Se nós não descermos à casa do oleiro, não tem avivamento. Se nós não jejuarmos, não tem avivamento. Se não lermos a palavra, não terá avivamento. Por que a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja fervorosa? Era uma igreja de oração. Repita comigo: igreja de oração. Não está fraca, igreja de oração. Você pode perceber que a oração é o primeiro pilar para uma igreja ser avivada. A Bíblia mostra em Atos capítulo 1, a igreja orava no cenáculo.
No capítulo 2 de Atos, a igreja orava, os 120 crentes orando. No capítulo 3, a igreja orava, Pedro e João oravam na porta do templo. No capítulo 4, a igreja se reúne em oração por Pedro. No capítulo 5, os apóstolos oravam no chamado Alpendre de Salomão no templo. No capítulo 6, eles oravam para separar os 7 diáconos da igreja primitiva. No capítulo 7, Estevão ora de natureza que ele diz: eu vejo os céus abertos, aleluia. Quer ver o céu aberto? Começa a orar, meu filho. No capítulo 9, a oração de Ananias por Paulo. No capítulo 12, a igreja faz contínua oração por Pedro, que estava na prisão. No capítulo 16, a gente vai ver Paulo e Silas orando. E por fim, no capítulo 28, Paulo chega em uma ilha chamada Malta e ora pelo pai de Públio, que estava com problema no intestinal e com febre à beira de morrer. Mas a Bíblia diz: e Paulo orou, aleluia, e ele foi curado para a glória de Deus. Quando a igreja ora, aleluia, quando a igreja ora, quando a igreja busca, Salomão escreveu, o escritor das crônicas sabe, Esdras, Neemias escreveram: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, aleluia. Diga comigo assim: a oração é a espinha dorsal de um verdadeiro avivamento. O processo do avivamento na sua vida vai começar na tua casa. Tem culto nos lares na tua casa? Não. Tem, você levantou uma. Tem duas, glória a Deus. Tem altar na tua casa? Olhe para cá. Tem uns crentes bons de peia. Por quê, pastor? A oração que a Bíblia fala altar em casa não é aquela oração do almoço não, viu, irmão? Não é aquela oração em gratidão do almoço não, que Jesus orava com os discípulos, não. O altar que a Bíblia fala, processo do avivamento, tem que ter altar em casa. Tem que ter culto em casa, tem que ter louvor em casa, tem que ter leitura da palavra em casa, tem que ter comunhão em casa, tem que ter aliança em casa. Aí é o processo do avivamento. Começa, diga assim, o primeiro altar é na minha casa. Quando a igreja começa a orar, a cobra morre como morreu, picou Paulo, mas ela morreu. Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra avivada, a igreja fervorosa, quando ela está fervorosa, ela tem uma ação diferente. A igreja que é fervorosa, o crente que é fervoroso, ele não falta escola dominical. Igreja que é fervorosa, se não estiver trabalhando nem doente, ela não falta circo de oração. A igreja que é fervorosa, ela não falta culto de ensino da palavra. Diga oração. Irmão, tem pregador que não prega mais sobre oração, não. Também não ora, como é que vai pregar sobre oração? Pregador que não prega sobre oração é porque não ora. O senhor quer ser melhor do que os outros? Jamais. Jamais. Agora, o processo desse avivamento. Aviva pertencer, é um ministério. A oração, ela é respondida de 4 formas diferentes. Pequeno, diga pequeno, curto, médio, longo prazo. Mas tem uma que é mais rápida ainda, diga assim, de repente. Eita glória. Aleluia. Tem oração que é respondida a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas tem oração que é respondida de repente.
quando menos você esperava, de repente os céus se abriu e a glória de Deus desceu. Se você orou, de repente as portas se abriu, o telefone tocou, aquele emprego tão sonhado apareceu, a bolsa da faculdade surgiu. O que é isso? É oração de repente, porque a igreja que ora, ela tem resposta de Deus. Eu vou repetir para você dar glória: igreja que ora tem resposta de Deus. De repente choveu em Samaria. De repente o anjo chegou na prisão. De repente, a Bíblia diz, de repente foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. Oh glória, oh glória. A igreja de oração. E a igreja, primeiro, é um processo. São 4 pilares. Vamos lá, diga: oração, comunhão e partir do pão. Oração, comunhão. Pastor, o senhor é um homem que gosta da palavra, e eu vou pregar a palavra. Não adianta você trazer o louvor lindo aqui agora de noite, se você não consegue ter comunhão com o seu irmão. Não adianta você pular, xereguedé, teteté, o que você quiser, e você não conseguir olhar nos olhos do seu irmão e dizer: meu irmão, olha, nós vamos para o céu juntos, estou contigo e não abro. O diabo pode vir chupando cana em cima de um trem e fumando cigarro em cima de um charuto. Mas eu estou contigo, meu irmão, nessa batalha. Estamos juntos em oração. Oh glória. Sabe por quê? Aí quando ele chega aqui dentro, irmãos, o louvor começa a chegar lá no céu. Agora esses crentes chegam em mimimi, briga por besteira, briga até a internet. Aí chega na igreja parecendo sapatinho de lã. Teu louvor não passa do sanduíche da igreja aqui, não é não? Tem da sanduíche. Ah, pastor, eu não vim para ouvir esse tipo de mensagem. Eu vim aqui, orei de madrugada, orei no monte, orei hoje a tarde inteira. Sabe por quê? Para pregar o que Jesus mandou pregar, para falar o que Jesus mandou falar. Ei! A igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha comunhão. Vou repetir para você dar glória: comunhão. Tem gente que não sabe o que é comunhão. Partir do pão. Tem cesta básica de R$50. Você paga canal de Netflix, canal de assinatura para assistir futebol, canal de assinatura, tanta coisa, e um filho do espírito de escorpião do bolso não deixa você dar uma cesta básica na igreja. Eita glória, não pode nem pular muito aqui. Isso que eu estou descendo para cá. Sabe o que é isso? É falta de comunhão, aleluia. A igreja primitiva, ela superava as demais igrejas, sabe por quê? Porque era uma igreja unânime, e tudo era comum. Hoje tem uns crentes besta, uns crentes não podem comprar um carrinho melhor, se acha o último biscoito do pacote. Morou de aluguel, vinha para o ciclo de oração toda semana. Deus deu uma casa própria, nem que seja da minha casa, minha dívida, mas deu. Ele desapareceu do círculo de oração da igreja dos cultos de doutrina. Como é que é avivamento? Pastor, os discípulos pregaram uma doutrina que estava ramificada em Cristo. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, sabe quem é o Senhor? Era Jesus. Eu também vos ensinei, aleluia. Você percebeu que a doutrina dos apóstolos não era a doutrina de chupeta de boca de criança, irmãos? A doutrina dos apóstolos, ela não tinha mel na ponta, ela não tinha doce de beira de estrada, e nem tinha, irmãos, doce de, aquele doce que é melecado assim, como é que chama? É pé de moleque? Não, é quebra-queixo, ou doce gostoso da gota. A pregação dos apóstolos não tinha chocolate da Cacau Show. A pregação dos apóstolos, irmãos, era assim, olha. Paulo, aqui foi Pedro, disse: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só se recebe dom do Espírito Santo quem já recebeu perdão de pecado.
Só se recebe dom do Espírito Santo quem já recebeu a abertura da torneira da misericórdia e o chuveiro da graça de Jesus sobre a sua vida, ele recebe avivamento na vida. Ainda tem 9 minutos ali, né? Diga bem forte assim: a doutrina dos apóstolos. Não está fraca, a doutrina dos apóstolos. Na oração, no partir do pão e na comunhão. Diga comunhão, vou terminar aqui, diga assim, comunhão. Diga assim, diga assim, a igreja, ela entra em comum acordo, em uma aliança. Diga assim, não tem fofoca, não tem olho grande, não tem inveja, não tem disse-me disse. Vocês sabiam, pastor, que isso não aconteceu de hoje? Esse negócio de intriga entre irmãos é desde a época de Jesus. João Batista estava pregando em Betânia. Ele pregando, de repente Jesus chegou lá no próximo Rio Jordão. Jesus foi batizado por João Batista. Saiu e foi embora. Os discípulos, Roma mandou de Jerusalém até onde João Batista estava para saber quem era João Batista que pregava. João Batista respondeu, chegou. Os levitas, olha só, levitas, eram da equipe de louvor de Jerusalém. Eita Jesus, o arroxo, olha, os levitas. E os sacerdotes vieram perguntar quem era João. Quem é você? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Você é um dos profetas? Não. Você é Elias? Também não. Eu não já falei, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí alguém perguntou, e por que tu batizas? Ele disse, eu batizo com água para o arrependimento. Ele batizava surucucu traíra, ele batizava cascavel, disse, arrependei-vos, cascavel. Cobra coral, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E camarabachandarabagai. Eu batizo com arrependimento, mas Ele está vindo aí, Ele batizará com Espírito, com Espírito, com Espírito e com fogo. Até aí tudo bem, a indagação, o questionamento era sobre o ministério de João Batista. Mas quando quiseram botar ele contra Jesus e Jesus contra ele, eita Jesus, é aonde entra o Espírito Santo. Tem gente querendo botar você contra A e A contra você. Mas o Espírito Santo está entrando em cena aqui agora de noite. Não vou repetir para tu dar um glória. Não vai ter fofoca, não vai ter discórdia, porque o Espírito da verdade está entrando em cena aqui agora de noite. Os fariseus saíram. Pastor, quem agora indagou João? Diga comigo, os discípulos dele. Isso é discípulo, irmão. Vou repetir, os discípulos dele. Os discípulos de João. Um chegou e falou assim, ei, tem um ali do outro lado. Pregando igualmente você. Você sabe quem é ele? Para que finalidade ele veio? João Batista sabia que eles queriam fazer intriga. João Batista respondeu, quem é de cima, fala das coisas de cima. Eu sou aquele, ele é aquele que veio antes de mim e virá depois de mim. Aí deu um nó na mente dos discípulos dele mesmo. Antes de mim e depois de mim? Ou é antes ou é depois? Só que para Jesus não existe isso. Ele é o antes e ele é o depois da tua vida. Eu vou repetir, ele é o antes e ele é o depois da tua vida. Não, você não entendeu? Dá uma glória para eu parar, irmãos, vai. Ele é o antes. Ele disse, eu sou ontem, hoje e eternamente. Eu ainda tenho 5 minutos. Oh, glória.
Estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui neste altar aqui em cima. E eu estou percebendo que tem gente sentindo ele aí embaixo também, irmãos. Deixa eu ver quem está sentindo aqui, ó. Ô, glória. Sacode a mão para cima e dá um glória a Deus esta noite para Jesus ver aí. Aí chegou um mais. Fala comigo assim, sempre tem um com a língua maior. Aí disse, não, ele não está só pregando não, isso ele está curando os enfermos aí, todo passa. Ele não só está pregando igual tu não, ele além de estar pregando igualzinho a tu, eita glória. Ele está curando os enfermos, onde ele vai uma multidão. Paralítico é curado, ô glória. Cego vê, aleijado pula, surdo ouve. Aí olha a resposta de um crente avivado. João disse, importa que ele cresça, que eu diminua. A glória é para ele, o louvor é dele. Aleluia. Só quem crê, levante a mão e dá glória a Jesus esta noite. Se coloque de pé agora, por favor.